Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhar com ações no seu objeto de negócio. Uma ação é parecida com uma determinação. Você também pode modificar os dados de um nó do seu objeto de negócio, só que em vez de esperar um evento ocorrer, você pode disparar a sua ação a qualquer momento. Então, por exemplo, você pode criar uma ação para fornecer uma ordem de venda, faturar uma ordem de venda, e quando você quiser que essa ação ocorra, é só chamar, não precisa esperar evento nenhum. Como a gente cria uma ação? A gente vai lá na BOBX e vai criar duas ações, a de fornecer e faturar. Então vamos lá, BOBX, abra o seu objeto de negócio, mude para o modo de modificação e expanda essa pasta Node Elements. Expanda root. E aqui você já pode criar as ações. Então, clica com direito aqui em Actions, Create Action. Vamos dar o nome para a nossa primeira ação, que é de fornecimento, né? Vai fornecer a ordem. Então, fornecer mesmo. Descrição, fornece uma ordem de venda. Na cardinalidade, você vai colocar 2 múltiplas instâncias. Aqui na classe de implementação, a gente vai informar uma classe que vai ser chamada quando essa ação for executada. Como a gente vai ter duas ações, a gente poderia criar uma classe para cada ação ou usar a mesma classe para ambas, tá? Porque lá dentro do método você consegue diferenciar uma ação da outra. Então eu vou usar apenas uma classe para as duas ações. Vou colocar aqui então zfl underline bo underline so header underline action. Você pode usar parâmetros aqui, no nosso caso não vai ter parâmetros, então eu não vou preencher essa parte. E vamos salvar. Pronto, a primeira ação está criada. Agora a gente vai criar a ação de faturamento, né? O faturar. Clica com direito, Create Action. Nome da ação, faturar. Descrição, fatura uma ordem de venda. Cardinalidade 2, múltiplas instâncias. E a gente vai usar a mesma classe. Header Action, isso aqui mesmo. Salva de novo e pronto. As ações estão criadas. Agora a gente precisa criar a classe que vai ser chamada quando ambas as ações forem executadas. Então vou dar 2 cliques em cima da classe. Sim, para criar. Objeto local. Aqui você vai entrar no método execute. E aqui você vai colocar a implementação que vai ser chamada. Eu tenho uma implementação padrão que eu vou copiar e eu vou explicar para vocês o que ela faz. Já copiei a implementação, vou colar aqui e eu vou explicar para vocês o que ela faz. Nessa parte eu estou adicionando o campo status nessa tabela interna, porque a gente vai chamar esse outro método de consulta passando essa tabela interna, tá? Então, como a gente vai mexer com status, eu coloquei o status aqui, tá? Nesse método de consulta, a gente vai obter as informações do nó root, tá? Do nosso cabeçalho da ordem de venda, dessa ação que está sendo executada. Então, se a gente entrou na ordem 1 e executar a ação, vai retornar a ordem 1 aqui. Aqui está como tabela interna porque pode voltar mais de um nó, né? Você está executando a ação para mais de uma instância ao mesmo tempo. Aí vai vir uma tabela interna, tá? Mas no nosso exemplo, a gente vai sempre executar uma ação para cada instância, tá, pessoal? A gente vai fornecer uma ordem de venda e faturar aquela ordem de venda. Se eu quero fazer isso para outra instância, aí eu vou executar outra ação, tá? Aqui tem um objeto de mensagem que a gente precisa para mandar mensagem, então eu estou pegando esse objeto. Aqui a gente está dando um loop nas instâncias do nó root, que a gente está executando a ação. E aqui a gente vai verificar a ação nesse campo aqui, ó, act_key. Se a ação for fornecer, a gente vai fazer uma lógica. Se a ação for faturar, vai ser outra lógica, tá? Então, cada ação vai ter a sua lógica própria. Na ação de fornecer, a gente vai verificar se o status é 1, tá? A gente só pode fornecer uma ordem que tiver no status 1. Essa é a nossa regra. O status 1 é o status inicial, é uma nova ordem de venda, tá? Então, se tiver no status inicial, no status 1, a gente permite que o fornecimento ocorra.
tá? Se não tiver, a gente vai dar uma mensagem de erro. O que a gente coloca nessa mensagem? Coloca aqui a classe da mensagem, o número da mensagem e a mensagem em si, né? O status deve ser 1, que representa uma nova ordem de venda. Aí você passa esses campos, tá? Dessa forma aqui e sai do método. Se for o status 1, né? Como aqui está diferente, vai dar a mensagem e vai sair. Só que se realmente estiver no status 1, ele vai mudar o status para 2, tá, pessoal? Agora vamos ver o faturar. A gente só pode faturar se o status for 2, que é uma ordem fornecida, tá? Se não for 2, tem que dar a mensagem de erro também. Aí você passa aqui a classe da mensagem, o número da mensagem, o texto, né, que você quer que apareça na mensagem, status deve ser 2 fornecido. E sai do método. Se o status tiver 2, ele vai para essa parte aqui, que ele vai mudar o status para 3, tá? Que seria ordem faturada, tá? Então, eu coloquei uma lógica aqui simples, é só para exemplificar, criar um cenário, tá? E beleza, depois que ele modifica aqui, tanto para o status 2 como para o status 3, se ele fornecer ou faturar, depois ele tem que chamar esse outro método para fazer a modificação de fato, tá? Então, beleza, vamos salvar, ativar tudo. E aqui deu um erro, vamos ver o que aconteceu. Aqui está falando que não existe esse componente fornecer e faturar. Por que deu esse erro? Porque a gente não gerou a interface de constantes novamente, tá? Então vamos fazer isso. Eu vou salvar, vou voltar lá para a transação BOBX e a gente vai gerar aquela interface de constantes novamente, porque a gente criou duas ações novas, tá? Então vem aqui no menu Extras, Generate Constant Interface. Pronto, ela foi gerada. Agora a gente vai voltar lá no método. Modifica, vamos tentar ativar novamente. Agora sim, como a gente gerou aquela interface de constantes, aquelas duas ações agora existem, tá? Agora a gente já pode testar o nosso objeto de negócio executando essas duas ações. Como que a gente faz isso? Vamos voltar aqui na BOBX e a gente vai gerar os objetos novamente. Então mude para o módulo de modificação e gere os objetos. Pronto, objeto gerado. Agora a gente já consegue fazer o teste. Para testar, a gente vai lá na transação BOBT. Já está com o nosso objeto de negócio carregado, eu vou listar as instâncias que a gente tem cadastrado. Beleza, a gente pode trabalhar com essas instâncias. Então, como que eu faço para executar uma ação em cima de uma instância? Você vai selecionar a instância, vai nesse botão e você tem aqui todas as ações disponíveis. A gente pode faturar ou fornecer, tá? Então, como essa ordem está com status 1, a gente pode fornecer. Então, vou clicar aqui em fornecer. E ele mudou para o status 2. Ele passou naquele código ABAP e fez a alteração. Agora a gente pode faturar essa ordem, porque ela está no status 2. Lembrando que tem aquela validação do status. Então, já estamos com a instância selecionada. Clica no botão, faturar. Mudou para o 3. Então, deu tudo certo. Sempre que você executar uma ação, você tem que salvar, tá, pessoal? Senão ele não vai aplicar. Então, vamos salvar para ele efetivar aquela modificação. Agora, se eu tentar fornecer novamente essa ordem aqui que está selecionada, vai dar certo? Não, porque tem uma validação de status. Você só pode fornecer uma ordem se ela estiver no status 1. E você só pode faturar se ela estiver no 2. Então, se eu tentar executar qualquer ação aqui, vai dar uma mensagem de erro. Vamos testar isso? Eu já estou com a instância selecionada. Vou tentar executar a ação de fornecer. Olha aqui embaixo. Ó. Status deve ser 1, que é o status de novo. Tá? Então, deu uma mensagem aqui. E não alterou o status, tá? Agora eu vou tentar faturar. Olha lá, o status deve ser 2, que é o status de fornecido, né? Que foi fornecida a ordem. Também deu a mensagem de erro.
Percebam um detalhe aqui, se você entrar aqui numa instância qualquer, eu vou tentar modificar. O campo de status ele está aberto, tá? O usuário pode digitar qualquer coisa aqui, ó. Se ele digitar 9 e tentar salvar, o sistema permite, tá? Só que dessa forma, o status está inconsistente, né? Porque o status 9 aqui, por exemplo, ele não existe. Eu só tenho o status 1, 2 e 3. Então, como que eu faço para bloquear esse campo para não permitir que o usuário informe o status diretamente? Eu só quero que ele modifique o status com base nas ações disponíveis, tá? Então, como a gente faz isso? A gente pode ir lá na BOBX, entra no seu objeto de negócio, muda para modificação, abra o Node Elements, No Root e propriedades estáticas. Vem aqui nas propriedades e você vai procurar o campo status, está aqui. A gente não quer que o usuário informe o status diretamente, então a gente pode deixar esse campo como somente leitura, tá? Desmarca aqui o final e vamos salvar. Vamos gerar os objetos novamente. Objetos gerados, agora a gente vai testar novamente para ver se ele vai deixar informar o status naquele campo, né? BOBT. Deixa eu listar aqui as instâncias. Eu vou ir na ordem 54, vou modificar. E tá aqui, ó. Ele não permite mais que a gente informe o status. Então, dessa forma, a gente só deixa mudar esse status se for pelas ações. No próximo vídeo, eu vou ensinar a como criar uma validação no seu objeto de negócio. A implementação que eu usei nesse vídeo, eu vou colocar o link dela na descrição. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários e até mais.